Vamos lá para mais um correspondente médico. Doutor Fernando, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Elisa. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar e com a sua participação sempre. Hashtag correspondente médico. Vai lá no Twitter, deixa a sua pergunta, deixa a sua questão e participe do nosso quadro. O nosso primeiro tema é o início da produção da Butanvac, que é a vacina contra a Covid-19, feita aqui no Brasil pelo Instituto Butantan. Num primeiro momento, essa produção deve ser de 1 milhão de doses. Mas o governo de São Paulo diz que até 18 milhões de doses vão ser fabricadas até o mês de julho. Atualmente, a fábrica da vacina usa ovos de galinha para multiplicar os vírus que serão usados na produção. E essa vacina começa a ser produzida antes mesmo da Anvisa liberar os testes do imunizante em humanos, que é uma etapa necessária. Mas antes mesmo da autorização, já está havendo o desenvolvimento e os ovos aparecendo ali, hein, doutor Fernando? Nos conte, doutor, a Butanvac vai usar uma tecnologia parecida com a vacina da gripe? Exato. Existe a utilização dos ovos como forma de se replicar o vírus, não o coronavírus, mas o vírus que vai ser utilizado para levar como vetor a proteína que faz com que o corpo reconheça como a invasão pelo coronavírus e, portanto, depois a produção de anticorpos e imunização contra o coronavírus propriamente dito. E esse método a gente já conhece por meio da vacina da gripe, porque lógico que quando a gente traz a informação, pode despertar curiosidade e interesse em algumas pessoas. Puxa vida, como assim ovo? Mas na verdade é que agora a gente tem vivido um momento de ter muito acesso à informação, né? E de ver em detalhes todas essas informações. Sim, fazendo um paralelo com a fábrica, por exemplo, de um utensílio em plástico, em que você tem um molde, então você injeta ali a matéria-prima e você tem uma quantidade muito grande de pecinhas, conforme você deseja, você precisa fazer a mesma coisa do ponto de vista biológico. E o ovo acaba sendo o local onde o vírus se replica e você tem uma quantidade suficiente para provocar, então, a produção do imunizante. Então, é interessante, a gente está vendo um método biológico, eu fiz aí um paralelo, né, com uma produção industrial, que acaba sendo isso mesmo, só que do ponto de vista biológico, utilizando um vírus. Doutor Fernando, e o caminho para essa vacina de fato chegar até o braço dos brasileiros? Ela tem que seguir aquele mesmo caminho tradicional de todos. Primeiro o desenvolvimento, aí tem que ser feita a testagem em humanos para depois, de fato, chegar na praça, chegar no mercado. Sim, existe um conhecimento técnico e científico que deve ser seguido para se levar em consideração a questão da segurança, da própria produção, da questão imunológica propriamente dita e também depois a eficácia. Então, fase 1, fase 2, fase 3, para depois, então, poder ser utilizada na população. Para todo mundo que perguntava por que é que nós não temos uma vacina produzida, fabricada aqui no Brasil, pronto, chegou o momento. Temos aí a Butanvac, então, vacina brasileira sendo desenvolvida. Assim que começarem os testes em humanos, a gente traz para vocês as informações de, por exemplo, quantas pessoas vão participar desses testes, quanto tempo essa testagem deve durar. Tem alguma dúvida? Manda para a gente, hashtag correspondente médico. Doutor, já vou trazer aqui um próximo assunto que traz muita esperança, principalmente para as famílias de pessoas que já receberam vacina. Um estudo publicado pela Agência de Saúde do Reino Unido mostrou que apenas uma dose das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca contra a Covid-19, uma dose apenas é capaz de reduzir a transmissão do coronavírus quase pela metade. E isso dentro da casa de uma pessoa contaminada. Essa pesquisa mostrou que a chance de um vacinado com a primeira dose, seja da vacina da Pfizer, seja da vacina de Oxford, de passar o vírus para familiares, cai até 49% em comparação com pessoas não vacinadas. Foram analisadas 24 mil famílias que tiveram algum integrante com teste positivo de Covid depois de receber o imunizante. Apesar desses resultados que a gente está compartilhando com você, a Agência de Saúde do Reino Unido orienta que as pessoas mantenham os cuidados, todos que a gente já conhece, higiene das mãos, distanciamento social e, evidentemente, também tomar a segunda dose, porque esse estudo não quer dizer que você não precisa voltar para tomar a segunda dose. Doutor Fernando, bom, então o estudo está mostrando para a gente que dentro de uma família, quem já está vacinado e pega a Covid-19 reduz em quase 50% a possibilidade de compartilhar o vírus? Exato, isso depois da primeira dose, principalmente. Isso mostra o quê?
É lógico que trabalhos como esse só podem ser feitos quando a gente tem a perspectiva do tempo, porque a gente pode vir na cabeça na pergunta, mas como é que a gente não sabia disso antes? Porque não teve tempo das coisas acontecerem. Então isso mostra algo extremamente interessante e positivo. É lógico que, apesar de se detectar que existe uma proteção vacinal, mesmo que seja com uma primeira dose, mesmo que seja de uma forma incompleta, existe sim uma eficiência que está sendo demonstrada, mostrando que o sistema imunológico, ele responde sim ao estímulo. Talvez não daquela forma toda que a gente vê quando os protocolos mostram as 2 doses sendo aplicadas, mas sim, existe um processo em que a gente evidencia a proteção contra o coronavírus, o que é muito positivo, né, Elisa? Sim, quase 50% dentro de uma mesma família. Eu fiquei pensando um negócio, doutor. Aqui está dizendo que foram analisadas 24 mil famílias com pessoas que testaram positivo depois de terem tomado a primeira dose. Aí eu pensei, mas espera aí, significa que fora do ambiente familiar seja diferente? Na verdade, não. É só porque o estudo só analisou famílias, né? É um retrato de um ambiente, por isso que cita apenas famílias. Exato, e justamente para avaliar um recorte de pessoas que compartilham um ambiente em comum e sabemos que existe, então, uma chance maior de acontecer a transmissão. Aquela convivência mais íntima, né? As pessoas que se encontram todos os dias, inevitavelmente, e sem muito distanciamento, né, doutor? Porque tem gente que mora em casa muito pequena, a maior parte do Brasil é assim. Sim, mas você percebe que mesmo assim a orientação final acaba sendo a mesma, né, pessoal? Vamos prestar atenção, porque é importante a questão da higiene, que a gente sabe, de distanciamento, da utilização de máscaras, de evitar levar a mão na boca, no nariz, nos olhos. Estudo publicado, então, pela Agência de Saúde do Reino Unido. Muito bem, ó, temos perguntas aqui, hein? Perguntas que chegaram para a gente poder compartilhar com o doutor Fernando Gomes. Vamos lá para a primeira. Existe tempo limite para receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19, doutor? Ela varia de um imunizante para outro? Essa é uma pergunta bastante interessante. Lógico que varia, dependendo do imunizante. Existe um protocolo de estudo já publicado, mas quando a gente pensa e fala sobre isso, é imaginando aquelas pessoas que não compareceram ou que não puderam tomar a segunda dose. Veja, não existe um tempo que a gente possa falar baseado em ciência, né? O que o bom senso diz, até pegando o gancho do que a gente conversou anteriormente, é que mesmo uma primeira dose, não tendo sido uma vacinação completa, ela já provoca alterações positivas no sistema imunológico. Mas é lógico, né? Se você espaça demais a segunda dose, é de se esperar que talvez a eficácia dela não seja igual ao que tem se publicado nos estudos em que você seguiu um protocolo e você pôde observar. Em ciência isso é muito importante, Elisa. Se eu não consigo controlar a metodologia, eu não consigo, na verdade, avaliar resultados. Então, uma pessoa que, de repente, demorou um mês a mais do que o preconizado para receber a vacina, talvez tenha uma resposta diferente daquela pessoa que demorou 2 meses. Mas o bom senso diz que é lógico que qualquer estímulo que você faça ao sistema imunológico, você tem aí seu próprio corpo correndo a favor de proteger você contra a infecção. E aproveitando o gancho dessa pergunta bem interessante, o próprio Ministério da Saúde compartilhou uma orientação nacional de que as pessoas voltem para tomar a segunda dose, mesmo que tenham perdido o tempo exato, porque é muito importante tomar a segunda dose, assim como reforçou aqui o doutor Fernando Gomes. Temos mais uma pergunta, a gente adora trazer pergunta de vocês, hein? Compartilhem, hashtag correspondente médico no Twitter. Barcelar, ele é de Timóteo, coisa boa, mineiro, participando aqui com a gente. 15 dias após tomar a segunda dose da vacina, a pessoa ainda transmite o vírus? Bom, o que a gente está falando aqui é se a pessoa que foi vacinada de uma forma adequada e teve seu sistema imunológico fortalecido, se ela pode transmitir o coronavírus. A resposta é sim, porque o vírus ele pode ter contato com a mucosa e a pessoa, mesmo que não venha desenvolver a doença, se ela tosse, expele gotículas, esse vírus viável pode transmitir para outra pessoa. Agora é lógico, Elisa, a carga viral de uma pessoa que foi vacinada e está com o seu sistema imunológico competente vai ser muito menor. Portanto, a chance de transmitir, ela reduz bastante. Mas como estamos vivendo tempos de pandemia, a orientação acaba sendo a mesma para todo mundo, por enquanto, de utilizar máscara e evitar o contato social intenso. Toda aquela proteção que mesmo que a gente já tenha ficado assim um pouquinho cansado, quem não ficou, né? Uma preguiça de ter, já ainda, depois de um ano de doença no Brasil, ter de fazer tudo isso, mas é a orientação médica e o doutor Fernando Gomes está aqui sempre lembrando a gente sobre isso. Doutor, o próximo assunto que a gente traz é de um nome, mais um nome para nós leigos, um nome que ganhou as notícias nos últimos dias, adenovírus. Com certeza você ouviu falar disso ultimamente. O gerente-geral de medicamentos da Anvisa, o Gustavo Mendes, que sempre gentilmente conversa aqui com a CNN, disse que foi por causa do adenovírus que a importação da vacina russa Sputnik V não foi autorizada pela Anvisa. Vamos ouvir então o que ele disse. O nosso princípio da precaução foi o que orientou a gente a não recomendar, porque exatamente nós não sabemos que potencial risco que esse vírus replicante, ou seja, esse vírus que está
se replicando no nosso corpo e que, se for injetado por meio da vacina, pode causar danos, efetivamente pode causar. Então, assim, é o total desconhecimento do efeito. A gente sabe que esse tipo de vírus pode ter alguma reação no corpo, sim, baseado nos vírus que a gente já conhece, nos adenovírus que a gente já conhece, mas é o total desconhecimento do efeito. Doutor, vamos somar então com o seu conhecimento para a gente compreender de fato o que é esse tal de adenovírus. Temos aqui uma arte e as explicações do Dr. Fernando Gomes. Bom, vamos lá. O adenovírus basicamente é o vírus que provoca o resfriado comum. É a família desse vírus que a gente está falando. Mas essa vacina, o que ela utiliza, a Sputnik, são 2 doses com intervalo diferentes de 21 dias, de 3 semanas, sendo que existe a utilização de um vírus D26, que é um adenovírus, de uma primeira dose, sendo que dentro a gente tem uma proteína que faz o papel do coronavírus, sensibilizando então o sistema imunológico, e depois então numa segunda dose, por isso que é até dito que parece que são 2 vacinas numa só, utilizando um outro tipo de adenovírus, o D5, para exercer o mesmo papel. A linha de pensamento ela é clara, você faz então um estímulo diferente para o próprio corpo e por isso você poderia potencializar o benefício do sistema imunológico em produzir anticorpos contra o coronavírus. Agora, o X da questão é a segurança em utilizar esse adenovírus dessa forma replicante no corpo humano, sendo que a gente não tem publicação e acaba sendo isso que é a grande questão, o X da questão, referente à questão da segurança. Então, levando em consideração isso, houve uma reserva, na verdade, na aplicação disso no nosso país. Doutor, todas as vacinas são novas, apesar delas usarem bases, assim, digamos, algumas já conhecidas por meio de outras vacinas que nós já recebemos no braço, por exemplo, mas todas as vacinas contra a Covid-19 são novas. E essa aqui também mostra uma metodologia nova. Mas esse detalhe que o senhor está trazendo para a gente é que não houve uma publicação científica reforçando a eficácia dessa metodologia? Não a eficácia, mas a segurança da utilização desse adenovírus. Como já está sendo utilizado e a gente sabe da aplicação dela em outros países, provavelmente não é que seja um grande risco, mas na verdade a gente não tem toda a certificação, porque quando a gente está falando de uma determinação protocolar para um país, a gente fala de normas. Então não há motivo, sendo que existem outras possibilidades, esse acaba sendo um racional teórico, para você burlar alguma etapa que não bate com o que você tem de comum e de usual para se aplicar como aceitar ou não um determinado imunizante. Doutor, existe alguma outra vacina que a gente já conheça e que use esse adenovírus? A gente tem, por exemplo, a vacina de Oxford, mas não exatamente esse. Você tem vírus atenuados que não têm a capacidade de provocar, já sabidamente, alterações no corpo humano. Então, a de Oxford usa, mas tem algumas questões diferentes com essa da Sputnik V. Sim, e a gente vive um momento muito novo, né, Elisa? É lógico que a gente tem uma grande corrida da ciência para produzir em tempo recorde uma solução para esse problema que a gente vem enfrentando, que é a pandemia. Então é natural que esse tipo de situação venha a acontecer e muitas vezes provoca embaraço, provoca discussão e a gente sabe que um posicionamento é importante que exista, independente de qual seja, mas sempre pautado e baseado na credibilidade e na seriedade das publicações. E é para isso que existe a Anvisa, né? Nossa agência aqui, que olha com bastante atenção para todos esses detalhes. Próximo assunto, inclusive você vê mais informações dele no nosso site, porque é interessantíssimo. Um menino de 12 anos nos Estados Unidos vai se formar 12 anos no ensino médio e na faculdade na mesma semana, com apenas 12 anos. O garoto se chama Mike Wilmer. Ele aproveitou o tempo livre na pandemia para adiantar algumas matérias, simplesmente isso. Então ele se empolgou nos estudos e completou 4 anos de estudo em apenas 1. E com isso ele concluiu o ensino médio, conseguiu também um diploma de um curso, o que aqui no Brasil equivale para a gente de um curso tecnólogo, que a gente conhece aqui no Brasil, é a mesma coisa para ele lá nos Estados Unidos. Além disso, que já seria extraordinário, o menino já criou a própria startup na área de tecnologia e diz querer seguir carreira no ramo da robótica quando adulto. Doutor Fernando, terminou o ensino, 12 anos, terminou o ensino médio, fez o que equivale ao nosso, como é que eu falei, tecnólogo? Tecnólogo. Criou uma startup e pretende seguir no ramo da robótica. Como surgem esses seres humanos, doutor Fernando? Bom, Elisa, o nome disso é superdotação. Isso não é tão incomum, cerca de 3 a 5% da população
pode apresentar altas habilidades cognitivas, e a gente fala aqui da manifestação da inteligência, levando em consideração que a gente tem inteligências múltiplas. E a gente sabe que existe nessas pessoas uma tendência genética, além do que um ambiente propício para que isso venha a se desenvolver, de modo que principalmente o córtex pré-frontal, que é essa parte mais anterior, faz com que todo esse gerenciamento de informações que podem ser absorvidas e aplicadas tenham então uma eficácia maior do que o normal quando comparado com a população. É lógico que o amadurecimento do cérebro ainda está acontecendo. A gente sabe que o cérebro humano ele fica pronto por volta dos 20, 21 anos de idade. Então, apesar de ser muito bacana, muito bonito ver isso, e assim, é realmente motivo de orgulho, mostrando que o cérebro humano é capaz de fazer coisas incríveis, principalmente se estimulado de forma adequada. A gente precisa entender que existe uma questão que também tem que sofrer um processo de amadurecimento natural, e muitas vezes só o tempo vai oferecer isso, que é a parte emocional do cérebro, né? Por isso que a grande dificuldade de gerenciar essas pessoas que têm essa inteligência maior do que a média é você não só oferecer recursos intelectuais e provar, como por exemplo a eficácia de se conquistar em tempo recorde, né? E acaba sendo uma coisa maravilhosa, também essa parte emocional possa acompanhar, que faz parte do amadurecimento humano. Doutor, eu estou aqui lhe ouvindo e pensando, mas isso é genética? Esse é o ambiente que influencia. Muitas vezes, por exemplo, ambientes extremamente vulneráveis de pobreza podem ter pequenos gênios, mas que simplesmente não são descobertos, não são estimulados e passam uma vida sem colocar isso em prática. A gente pode dizer que uma criança, quando tem mais acesso à informação e um ambiente de estímulo, a chance é maior dele conseguir se desenvolver? Sem sombra de dúvida. Agora, vamos comparar inteligências diferentes. Você pega a inteligência corporal sinestésica, que basicamente é a capacidade que o ser humano tem de orquestrar movimentos no mundo físico com um determinado objetivo. Então, vamos falar aqui de jogo de futebol. Então, você pega um menino que tem a genética favorável para ter uma inteligência corporal sinestésica privilegiada e coloca ele, mesmo que na comunidade, para jogar futebol todo dia. E ele tem a oportunidade de um olheiro, de repente, ali estar observando as façanhas e consegue, então, entrar dentro de um time de futebol e a sua inteligência corporal sinestésica manifesta na existência de um grande craque. É lógico que para manifestar, por exemplo, uma inteligência relacionada com a questão lógico-matemática ou linguística, o ambiente deveria ser diferente, acaba sendo assim. Então, existe uma mistura, Elisa, da questão genética e da exposição. Sem contar que o treino é importante que aconteça. Por exemplo, mesmo que uma pessoa tenha uma inteligência acima da média para resolver questões de xadrez, do jogo de xadrez, é preciso horas de jogo para que ele tenha vivências e possa manifestar, então, a sua própria capacidade de estratégia e de conseguir ter um desfecho positivo. Sensacional. Ó, gente, está no site da CNN, hein? Vai lá, pega, compartilha com a família, influencia positivamente os outros. Quem sabe nós não tenhamos um pouquinho da inteligência desse garoto que já está bom demais? Doutor Fernando Gomes, obrigada, viu, por mais um dia. Obrigado a você e, pessoal, até breve. Grandes talentos, muito bom compartilhá-los com vocês. Este foi mais um Correspondente Médico.